Nutriação, um modo divertido e interativo de aprender sobre a sua alimentação. Projeto integrador da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Integrantes do grupo: Adam, Geicinara, Jander, Karina, Leni, Lídia, Renata e Alexandra. O desafio do projeto é implementar o protótipo escolhido em uma escola, analisando os resultados dessa solução e de que maneira esse protótipo impactou aquela comunidade. Ou seja, voltamos para a problemática sobre a reflexão que se remete à possibilidade de desenvolvimento de uma ferramenta que aprimore o ensino de ciência na escola em questão, de modo a promover a aprendizagem efetiva e prática ao aluno. Muitos são os desafios que a ciência possui. Neste contexto, é imprescindível refletirmos sobre o papel da educação, já que os professores necessitam pensar e repensar a relação existente entre o ensino e a cidadania. A escola deve promover, por meio do ensino de ciências, o desenvolvimento de habilidades e competências nos alunos, que lhes proporcionem uma postura ética e crítica perante a vida e a ciência, ajudando-os em soluções criativas para atacar as problemáticas de nosso mundo em constante evolução, formando assim uma consciência ecológica. É preciso que os alunos busquem a compreensão da natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e agente de transformação no mundo em que vive, pois percebe-se que o ensino de ciência parece estar bem distante da realidade ao redor dos alunos. Espera-se que a escola crie meios para que os alunos possam refletir além dos muros da escola, nas questões complexas pelas quais passa a humanidade. Somente com essa reflexão e interação do aluno com seu meio é que ele será capaz de utilizar seus conhecimentos em favor da comunidade. Diante disso, a nossa equipe procurou uma opção interativa que pudesse contribuir no aprendizado dos alunos, principalmente nas áreas de Química e Biologia, mas que, sobretudo, pudesse aproximar o aprendizado da realidade do aluno, contribuindo assim para a sua formação. A proposta desse trabalho é criar e implantar um jogo educativo, que possa abordar conteúdos presentes no cotidiano do aluno e que contribua, direto ou indiretamente, com os trabalhos que já vêm sendo realizados no âmbito da nutrição, como as hortas escolares. Esse jogo tem como foco trabalhar conteúdos interdisciplinares de forma divertida, relacionando alimentação, saúde, produção de alimentos e nutrientes, como também tem como escopo promover uma continuidade no trabalho já realizado e implementado no projeto integrador do ano de 2016, referente às atividades práticas de uma horta vertical. Assim, para desenvolver e implementar uma ferramenta que permita aprimorar o ensino de ciências e aproximá-lo da realidade do aluno, considerando suas dimensões interdisciplinares, a metodologia de Design Thinking foi utilizada como suporte, observando suas etapas de imersão, ideação e implementação. Durante a fase de imersão e inspiração, foram feitas visitas a várias escolas do município de São José dos Campos. Todas as visitas foram importantes e constatamos que todas as instituições possuem potencial de implementação de uma atividade didática que se relacione com uma horta no ambiente escolar. As escolas foram escolhidas considerando a proximidade dos membros da nossa equipe junto às instituições, seja pelo desenvolvimento de projetos integradores no passado, ou seja pela realização do estágio curricular. Entre estas, destaca-se a Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Áurea Cantinho Rodrigues, que atende o ensino de crianças de ensino fundamental 1 e 2 e de jovens e adultos. No projeto de 2016, foi implementada nessa escola uma horta vertical com o objetivo de ajudar na promoção do aprendizado de ciências denominado Vert Verde. Foram realizadas observações do ambiente escolar, tanto referente à estrutura quanto ao trabalho dos professores e principalmente com relação à área de nutrição. O objetivo principal da visita à escola foi verificar se o projeto teve continuidade. Além da observação da horta e da dinâmica do cotidiano, foi realizada uma reunião diretamente com a diretoria, para a compreensão do quanto o projeto influenciou nas atividades. Durante a observação das aulas, também percebemos que, apesar dos trabalhos multidisciplinares serem empregados, eles eram raros, principalmente pela dificuldade de conciliar o conteúdo que está sendo trabalhado em uma disciplina com aquela de outra disciplina. Apesar de não existir muitos trabalhos, ficou claro o interesse dos professores. Outro ponto observado nessa escola foi o ganho que atividades diferenciadas traziam para os alunos. Uma simples mudança de áreas, como fazer exercício no pátio, por exemplo, era capaz de trazer benefício para os alunos.
Aulas interativas, tipo palestras e debates, nos quais os alunos podiam colocar sua opinião e ouvir os colegas, também eram bem apreciados pelos alunos e se mostravam ótimas ferramentas de aprendizado. Foram feitas observações e foram adquiridas diversas informações de alunos, professores e diretora em conversas realizadas durante as visitas de imersão feitas à escola. A partir desses dados adquiridos na fase de imersão, iniciou-se a ideação. Para tanto, foram realizados encontros entre os membros de equipe, tanto virtuais quanto presenciais, para análise dos dados e idealização de um protótipo. Nessas conversas foram discutidas as visitas realizadas em cada escola, como também a possibilidade desse trabalho ser feito através da interação de alunos de 2 cursos de graduação diferentes, licenciatura em Química e Biologia. O ponto de partida dessa fase foi, portanto, o intuito de fazer algo diferenciado, que ajudasse na continuidade do projeto da horta, independente da escola a ser implantada. Neste contexto, pensou-se em uma ferramenta que fosse efetiva na promoção do aprendizado nas respectivas áreas, mas que também colaborasse no processo de material de multidisciplinaridade, que fosse divertida e interativa. Além disso, a intenção era propor um material capaz de abordar de forma global as questões encontradas na fase de imersão, com sensibilização dos alunos e trabalho em grupo, mas que fosse especialmente uma ferramenta voltada para o ensino de ciência e promoção da cidadania. Assim, surgiu a ideia de realizar um jogo na área de nutrição. O jogo proposto partiu da lógica de outro já comercializado, conhecido como Perfil, de quantas dicas você precisa, da empresa Grow Jogos e Brinquedos Limitada. Durante a segunda fase do Design Thinking, de ideação foi definido a elaboração um jogo na área de nutrição, semelhante ao jogo Perfil da Grow, que fosse capaz de abordar de forma inter e multidisciplinar as disciplinas de Química e Biologia. O jogo deveria ser elaborado de modo a dar um suporte para o ensino, como também de modo a dar prosseguimento ao projeto integrador da Horta Vertical, já realizado em 2016 na Escola Áurea Cantinho Rodrigues. O grupo buscou propor um protótipo que pudesse ser implementado em tempo hábil, preferencialmente em mais de uma escola, que não tivesse custo elevado e fosse constituído de um produto físico palpável. Ficou definido que seriam 6 grupos de cartas. O primeiro, verduras e legumes; o segundo, cereais, grãos e castanhas; o terceiro, carnes, ovos e lácteos; o quarto, gorduras; 5, vitaminas; e o sexto, minerais. Cada grupo passaria a ter 10 fichas, e cada ficha possuiria 8 dicas. O objetivo do jogo é ajudar o aluno na aquisição e retenção dos conteúdos na área de nutrição, com foco tanto na área da química quanto da biologia. Como funciona o jogo? O primeiro passo do jogo seria a divisão da sala em 6 diferentes times. Com a utilização de um dado, cada time irá receber a missão de preparar um material base referente ao número sorteado no dado, que seria referente a um dos 6 grupos. Este material deverá ser apresentado para a sala em um tempo definido pelo professor. O jogo começa quando o professor retira uma carta do monte. O time 1 solicita uma dica. O professor lê a dica selecionada para esse time e que tem 1 minuto para dizer quem é a carta. Caso não acerte, a vez passa para o time 2, que passará pelo mesmo processo e assim por diante. No momento em que um dos times acertar quem é a carta, o professor deve marcar na lousa os pontos ganhos. Para dar continuidade, o professor retira uma nova carta e o time seguinte ao que acertou será o primeiro a solicitar uma dica. O jogo termina quando um dos times chegar aos 80 pontos. A ferramenta proposta nesse trabalho, Nutriação, é composta tanto pelos canteiros de horta vertical já previamente instalados, como também pelo jogo. Esta ação irá permitir o trabalho de conceitos relacionados ao ambiente, como o cultivo de alimentos, plantio orgânico, conservação do solo e agricultura de uma maneira geral. Além disso, permitirá trabalhar conceitos importantes e multidisciplinares das disciplinas de biologia e química, de uma forma divertida e interativa, aproximando o aprendizado com a realidade. Existem muitos conceitos na área de nutrição que podem ser trabalhados pelos professores de química e de biologia com foco especial na sua disciplina. Assim, a horta e o jogo que será implementado no próximo semestre poderão ser utilizados no desenvolvimento de conhecimentos científicos e também serão úteis no sentido de permitir uma maior reflexão sobre os principais hábitos alimentares na sociedade atual. Espera-se que, assim, os alunos possam incutir práticas relacionadas à boa alimentação, bastante necessárias para o desenvolvimento da sociedade e da melhoria da saúde, tanto humana quanto ambiental. Por fim, implementar a nutriação será um desafio no que
concerne a conciliação de atividades práticas ao cotidiano de ensino pragmáticos e ainda engessados que há, não somente nas escolas visitadas, mas na maioria das instituições de ensino do Brasil. Destaca-se também que essa ferramenta tem potencial de implementação em qualquer escola, independente de possuir ou não uma horta instalada. Obrigado.